Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano, nós estamos no ar com mais um Live Política e recebendo na tarde desta terça-feira o deputado estadual Capitão Wagner. Deputado Capitão Wagner, em 2012, foi eleito vereador, o vereador com mais votos na história da capital. Já em 2014 ele foi eleito deputado estadual, também com votação recorde. E em 2016 foi candidato à Prefeitura de Fortaleza, chegando ao segundo turno com o atual prefeito Roberto Cláudio, ficando em segundo lugar com cerca de 588 mil votos. Capitão Wagner, deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal o Povo. Boa tarde, Ítalo, boa tarde a todos os espectadores, que acompanham o live aí pelo Facebook. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Deputado, a gente tem vários assuntos para conversar hoje aqui com o senhor. Eleições 2018, sucessão de Camilo, a violência no Ceará que deu um aumento, a atuação do secretário André Costa, enfim. São vários os temas. Eu queria começar por 2018. Desde o início da semana que se fala em uma possível e até então impensável aliança entre o governador Camilo Santana e o senador Eunício Oliveira, os dois que foram rivais em 2014 na disputa pelo Palácio da Abolição. As circunstâncias mudaram, veio aí a Lava Jato, uma crise política, e parece que há uma aproximação. O que o senhor sabe desse diálogo? Ele realmente está existindo? E qual seria a posição do senhor em confirmando-se essa aliança entre Camilo Santana e Eunício Oliveira? Realmente, para quem volta aí há cerca de 3 anos atrás, pensar numa aliança entre os dois é uma coisa que praticamente ninguém acreditava que pudesse ocorrer. Me parece, nos bastidores a gente escuta isso, de pessoas próximas a ambos os lados, que de fato ocorreu um encontro, o jantar, parece que foi na residência oficial do Senado, e nesse jantar deve ter sido tratada essa questão, afinal de contas nenhum dos dois lados nega a conversa. A gente não sabe se de fato já existe um acordo, mas eu acho que realmente o cidadão ele não aguenta esse tipo de coisa, esse tipo de acordo por cima, ele é prejudicial à imagem dos próprios envolvidos no acordo, se de fato ele for acontecer. O nosso posicionamento, o meu, falo por mim, não falo nem pelo partido, mas falo por mim pessoalmente, fui candidato em 2010 a primeira vez e foi contra os Ferreira Gomes, em 2012 fui candidato contra os Ferreira Gomes, em 2014 contra os Ferreira Gomes e em 2016 contra os Ferreira Gomes. Então em 2018 sou candidato, não há definição ainda de que cargo vou concorrer, mas também serei contra esse grupo que já administra o Estado há cerca de 11 anos e você acabou de citar, a segurança pública está o caos que está, a saúde passa por sérias dificuldades, temos dificuldades, logicamente, por conta da questão climática, mas há uma falta de planejamento em relação à questão dos recursos hídricos, há uma dificuldade também na geração de emprego e renda. Então, por tudo isso e por conta do período que estão à frente do Estado e não ter apresentado soluções, que em 2018 a gente vai continuar do mesmo lado contra os Ferreira Gomes. Deputado, em 2014 o senhor apoiou a campanha de Eunício Oliveira, em 2016 houve uma troca, ele apoiou a sua candidatura a prefeito, mas atualmente a gente observa um certo distanciamento. Ele teve agora um evento no interior, o senhor acabou não participando, a gente não vê mais aquele diálogo que a gente via há alguns anos. Existe mesmo esse distanciamento político entre vocês? Olha, eu sou pré-candidato ao governo do Estado pelo PR, o senador Eunício era pré-candidato, ou acho até que é ainda pelo PMDB, e é natural que a gente possa tentar viabilizar o nosso nome, cada um correndo para um lado. Eu já tinha uma agenda no Cariri, quando fui convidado para participar do evento em Massapê, não foi proposital a minha ausência, até porque estavam lá vários integrantes do PR, mas eu tinha uma agenda no Cariri, tinha uma agenda com muitos alunos, eu ia participar de um aulão lá preparatório para o Enem, e eu não queria cancelar com os alunos que já esperavam por esse evento há mais de um mês. Então foi por conta disso que eu não compareci, mas tivemos outros momentos conversando, inclusive sobre eleições, sobre 2018, não havia um distanciamento, pelo menos não há até agora. Pode ser que ocorra a partir desse posicionamento de aproximação, se de fato ele ocorrer, eu costumo colocar o se aqui como condição, até porque não foi confirmado, mas se de fato ele ocorrer, é natural que nós venhamos a militar em lados opostos, já que não há a menor possibilidade de nós apoiarmos essa candidatura que eu acho que traduz tudo que o eleitor não quer. Grupos que até ontem se degladiavam, o PT condenando o PMDB porque eram golpistas, o PMDB condenando o PT porque usurparam do dinheiro público. Então é muito contraditória essa aliança, mas quem somos nós para dizer que ela não pode ocorrer? Já vimos alianças semelhantes acontecer na política brasileira, então não sou eu que vou dizer o que o PMDB tem que fazer, o que o senador Eunício, que é presidente do Senado, tem que fazer. Somos aliados,
né? Não sei se essa aliança perdura até 2018. Da minha parte, vou ficar na mesma posição que estou. Agora, se ele for para o lado de lá, eu não acompanho. Deputado, o senhor já se colocou aqui como um nome anti-Ferreira Gomes, né? Em 2014, o senador Eunício Oliveira também virou um inimigo do grupo, né? A troca de ataques foi muito forte, né? E está realmente marcado na cabeça do eleitor. A gente tem aí, no caso, o ex-governador Ciro Gomes querendo ser candidato, e uma das principais plataformas dele é fazer uma dura crítica a essa chamada velha política, a Eunício Oliveira, Michel Temer, enfim, todo aquele círculo de poder lá de Brasília. Em essa aliança de Eunício e Camilo se confirmando, ele perde não só um pouco da credibilidade, mas também uma arma eleitoral importante, que é de se apresentar como um novo aliado ao antigo, digamos assim, né, e a quem ele se coloca como grande adversário, vai tornar a situação um pouco mais complicada na avaliação do senhor. Olha, hoje, na minha opinião, já é uma incoerência muito grande com esse discurso do Ciro, né? Tudo que eles acusam o governo federal de fazer, eles fazem a nível de Estado. Diga-se de passagem, reclamam da reforma da Previdência, e antes de ser aprovada a reforma da Previdência no Congresso Nacional, que não foi ainda, já se aprovou aqui na Assembleia uma reforma que colocou nas costas do trabalhador uma maior responsabilidade. Reclamam de privatizações a nível federal, e aqui já estão várias privatizações aí no caminho de acontecerem a partir de uma gestão que é apoiada por eles, sem falar das que já ocorreram. Então, há uma série de contradições na fala do Ciro como pré-candidato a presidente da República. Eu não acredito nessa candidatura. A gente vê que no próprio Ceará há uma dificuldade dele viabilizar o nome dele diante da força do ex-presidente Lula, que aqui tem maioria absoluta em toda a pesquisa que é feita. A gente vê que o nome do Lula aparece na frente. Então, o discurso que ele tem feito desde o ano passado para cá é que se o Lula for candidato, ele não será candidato. Mas isso tudo porque eu acredito que ele não tem viabilidade diante da candidatura do Lula, que é muito mais forte que a dele. Então, eu acho muito difícil que essa candidatura ela se consolide. Acredito muito mais na possibilidade aí de tentar encaixar uma candidatura a vice-presidente, seja ele ou o próprio Cid, né? Se o Cid for candidato a vice-presidente, eu acho que ele tapa a brecha e vem candidato ao Senado. Então, acho que o plano deles é mais ou menos esse: tentar viabilizar uma vaga na chapa majoritária para presidente da República como vice, e se isso ocorrer, o que sobrar vem para o Senado aqui, e eu acredito até que tem muita força e pode ser eleito sem tanta dificuldade. Lembrando que para quem está acompanhando a gente agora, a audiência está muito boa, você pode enviar a sua sugestão, a sua pergunta, que na medida do possível eu vou lendo aqui e passando para o deputado Capitão Wagner. Deputado, o senhor está numa maratona de viagens pelo interior, visitando várias cidades em regiões estratégicas, de olho também em 2018. O senhor falou que possivelmente, né, existe uma pré-candidatura ao governo do Estado. Só existe essa possibilidade, um cargo majoritário, ou o senhor pode tentar reeleição na Assembleia ou ainda tentar uma vaga na Câmara dos Deputados? A gente costuma dizer que em política a gente não pode descartar qualquer possibilidade, né? Existem pesquisas internas aí que nosso nome aparece bem para o governo, aparece bem para o Senado. Pesquisa para deputado, na verdade, não existe. Quem diz que tem pesquisa para deputado na mão está faltando com a verdade, porque o Estado é muito extenso, não dá para medir essa viabilidade eleitoral. Mas existe sim a possibilidade de a gente concorrer à reeleição na Assembleia, ser candidato a deputado federal para ter uma experiência a nível federal. Eu tive uma experiência a nível municipal muito boa como vereador, estou tendo essa experiência como deputado estadual, ter a experiência de entender o Congresso Nacional, e até com essa crise que passa o Congresso Nacional, eu acho que novos nomes lançados para o Congresso acabam sendo positivo, acho que tem grande viabilidade também de dar certo, mas logicamente o sonho da gente, o sonho de qualquer político é chegar ao Executivo, que é onde de fato a gente consegue solucionar os problemas. O Legislativo ele sugere, ele fiscaliza, ele cobra, mas quem de fato coloca as políticas públicas em prática é o Executivo. Se houver a possibilidade, eu também não sou um louco para aventurar uma candidatura ao governo do Estado sem estrutura partidária, sem tempo de televisão e sem uma condição de um grupo que possa ir para a rua para defender o nosso nome. A gente viu a dificuldade na eleição para prefeito, né? A gente não tinha uma estrutura financeira, concorrendo com a campanha mais cara do país, a gente conseguiu 47% dos votos, que para mim foi uma vitória muito grande. E o nosso nome acabou ganhando uma credibilidade, e é por conta disso que ele é colocado hoje como pré-candidato ao governo do Estado. Mas existe sim a possibilidade de uma outra opção além do governo do Estado. Deputado, falando agora de um assunto que o senhor domina, que é muito identificado com o seu mandato, que é a segurança pública. Nos anos de 2015 e 2016, já no governo Camilo Santana, a gente observou uma queda no número de homicídios. Entretanto, chegou 2017, coincidindo com a chegada do secretário André Costa, e esses números explodiram. Só em julho, por exemplo, houve um aumento aqui na capital
de 114% no número de homicídios em comparação com julho de 2016. No Ceará, o aumento foi de 86%. E só no mês de julho também houve um recorde de assassinatos, de homicídios, para um mês só, que foi de 475 mortes. Ou seja, parece que a situação saiu do controle. A que o senhor atribui esse retrocesso na área da segurança pública aqui no Estado? Na verdade, a gente tem que considerar que esse modelo de gestão é um modelo que se iniciou em 2006, com a gestão Cid. Ele conseguiu ser reeleito, conseguiu também eleger seu sucessor, e é um modelo de segurança que vem de lá para cá, onde se contrata policiais, onde se compra viaturas, mas não se planeja. A grande dificuldade é que em 11 anos de gestão até hoje não foi apresentado para o Estado será um plano de segurança. Os estados e cidades que conseguiram vencer e minimizar essa questão da insegurança foram estados e cidades que planejavam suas ações, desde ações preventivas, ações sociais, educacionais, culturais, até ações de repressão. Então, faltando esse planejamento, a gente passa por esse grande caos. A redução que ocorreu em 2015 e 2016, nada teve a ver com ações do governo do Estado. A gente tem que registrar isso. O que foi que houve em 2015 e 2016? Todo mundo já sabia e circulava nos bastidores que as facções, o PCC e o Comando Vermelho, celebraram um acordo e cada um ficou numa área para explorar a questão do tráfico de drogas. A partir do momento daquela crise que houve no sistema penitenciário, que não foi uma crise local, não foi só no Ceará, foi uma crise nacional, essas duas facções que já estão instaladas com muita força no estado de Ceará, elas romperam com esse acordo e iniciou-se uma nova guerra, e por conta disso, em 2017, a gente teve esse grande aumento. Isso foi impulsionado ainda mais, e a gente não pode dizer que a culpa é do secretário de Segurança, mas teve um aperitivo, teve um ingrediente a mais, que foi o discurso do secretário de Segurança de chamar os bandidos para a guerra. De dizer comigo, bandido ou é cadeia ou é cemitério, que eu sou valente, que eu vou resolver, quando na verdade o Estado não tinha estrutura para combater esse crime organizado que aqui se instalou. E por conta disso, a gente está aí com 21 policiais assassinados no estado de Ceará, um outro recorde também que infelizmente está sendo batido aqui, justamente por conta desse chamamento do governador e do secretário para a guerra, quando o Estado não tinha um planejamento de que forma iria conter isso. Só para citar um exemplo bem breve, a gente tem aqui em Fortaleza o quartel-general do tráfico de armas e de drogas, que está instalado num quarteirão ali na Barra do Ceará, lá no gueto. O gueto é o quartel-general do tráfico de armas e de drogas do estado de Ceará. A Secretaria de Segurança, logo no início da gestão do André Costa, ela fez uma operação na região onde se instalou, ocupou uma determinada área, ali no Marco Zero, na Barra do Ceará, a 3 ou 4 quarteirões do gueto. Depois de 3 dias é que resolveram fazer uma operação no gueto, quando já tinham tirado armas, quando já tinham tirado drogas. É tanto que foi apreendido na operação 2 facas, 2 armas brancas e um revólver calibre 38. Então, isso é uma prova de que, de fato, a operação não foi para conter, para quebrar a logística dos criminosos, e sim uma ação midiática para mostrar para a população que a polícia estava ali à disposição. Deputado, os números mostram, a realidade mostra que realmente esses grupos organizados, essas facções, elas são muito bem estruturadas, e estão em guerra também entre si. Essas mortes são muito em fruto desse embate que existe por controle de determinadas áreas para realização do tráfico de drogas aqui no estado. As autoridades sabem onde eles estão, como eles agem. Qual seria a solução? Como atacar realmente na raiz do problema e a gente ter uma situação um pouco mais pacificada? A gente sabe que a paz 100% não vai existir, A gente tem um problema social, enfim, a desigualdade é muito grande. Mas em relação ao tráfico, que é aí a razão desse aumento dos homicídios, como combater esse problema? Olha, Ítalo, primeiro a gente tem que conscientizar a população, e acho que a imprensa tem um papel vital, de que segurança pública não é responsabilidade só do governo do Estado. Eu vou citar 3 artigos da Constituição para vocês entenderem. O 144 diz que a segurança pública é dever do Estado. Os oportunistas dizem Estado, aí significa governo do Estado. Se você pegar o artigo 206 da Constituição, ele diz educação é dever do Estado. E quem é que faz educação no Brasil? As prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. Quando você vai lá para o 196, ele diz saúde é dever do Estado. Quem que faz saúde no Brasil? Prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Então isso é a prova de que o 144 está dizendo que segurança pública é dever do Estado no sentido amplo. Prefeituras, governos estaduais, governo federal, Assembleia, Câmara de Vereadores, em todos os locais em que houve um envolvimento dessas instituições, a gente pode citar aqui Diadema, São Bernardo do Campo, a gente pode citar até o estado de Pernambuco, que durante um período teve uma redução muito grande da criminalidade a partir do Pacto pela Vida, que foi um plano
de segurança que foi instalado no estado com 128 projetos. Por que a gente fala tanto em plano de segurança? A diferença do plano para programa é a seguinte: o RAI é um programa, é uma ferramenta. O plano de segurança tem várias ferramentas. O Pacto pela Vida tinha 128 ferramentas diferentes. Não é só repressão. A gente tem que ter sim um planejamento de repressão, a gente precisa bloquear o sinal de celular nos presídios, porque foi assim que São Paulo conseguiu fazer com que os criminosos que ali estavam instalados migrassem para o Nordeste. Por que hoje o Nordeste está eivado aí de criminosos do PCC e do Comando Vermelho? Porque lá na região Sudeste fizeram algo em relação à repressão. Inviabilizaram o comando das facções criminosas a partir de ações nos grandes presídios. Estão todos bloqueados? Não. Mas o governador pegou 22 milhões de reais e gastou com 23 bloqueadores para 23 presídios diferentes. Aqui no Ceará são 7 grandes presídios, então o governador gastaria em torno de 7 milhões de reais. Seria um investimento que traria um retorno muito grande para a sociedade. O governador, diferente disso, anunciou para a imprensa que ia bloquear o sinal de celular, mandou uma mensagem para a Assembleia inconstitucional, porque ele obrigou as operadoras de telefonia a bloquear o sinal, ou seja, a operadora que tinha que comprar o equipamento. A legislação que trata de telecomunicações é a legislação do Congresso Nacional, não é da Assembleia. Eu votei a favor dizendo, vou votar a favor, mas é inconstitucional e vão derrubar na Justiça. Foi de fato o que aconteceu, foi derrubado na Justiça. Infelizmente, até hoje, os bandidos continuam dentro dos presídios, praticando extorsão, determinando homicídios, determinando chacinas, determinando quem vende droga nas regiões. Então, infelizmente, enquanto o Estado não mostrar sua força de fato, que o governador disse que tem, que o secretário disse que tem, mas não mostrou sua força ainda, a gente vai viver nessa situação de enxugar gelo. O que acontece hoje é um enxugamento de gelo muito grande. E a gente tem que chamar a responsabilidade do judiciário para tratar dessa questão da audiência de custódia, tem que chamar as casas legislativas. A Assembleia, por exemplo, prometeu instalar uma CPI do narcotráfico, está com 3 anos e não instalou. Então a Assembleia também é culpada. A gente não vai culpar só o governo do Estado. Deputado, o senhor citou planos estratégicos de outros estados, né, como o Pacto pela Vida em Pernambuco, aqui teve um semelhante, no Rio de Janeiro houve as UPPs, mas o que acontece agora é que parece que até mesmo esses programas mais planejados falharam, né? Os índices de violência em Recife e Pernambuco estouraram, no Rio de Janeiro vive um caos atualmente, então parece que o poder público tem que reformular, mesmo que seja um programa uma ação mais planejada, mas tem que criar outro tipo de ação, porque essas já se mostraram ineficazes. O crime é dinâmico, né? Então, se você cria uma solução, o bandido vai se adaptar àquela solução e vai evoluir. Então, constantemente o sistema de segurança tem que estar evoluindo. A partir do momento que a gente bloqueia o sinal de celular nos presídios, os criminosos vão pensar, peraí, aqui no Ceará não vai dar para agir não, vamos migrar para outro estado. Então o criminoso ele vai se adaptar à realidade. Se o estado aqui oferece uma condição desfavorável para o crime, lógico que ele vai migrar para outro estado. O que eu quero deixar muito claro aqui é que não existe fórmula do bolo para resolver a questão da segurança, mas existem exemplos que quebram o discurso fácil. Muita gente tem um discurso fácil que diz, não, basta mudar a legislação penal. Quer que eu prove que não? A presidente Dilma, ela aprovou a lei do feminicídio, que aumenta a pena para quem pratica um crime contra a mulher. E o que aconteceu de lá para cá? Aumentou a violência contra a mulher. A presidente Dilma sancionou uma lei que aumenta a pena para quem pratica um homicídio contra o profissional de segurança. E o que aconteceu de lá para cá? Rio de Janeiro, 101 mortes, aqui no Ceará 21, aumentou a violência contra o profissional de segurança. Então, é um conjunto de ações. A partir do momento que se aprova a lei, eu tenho que garantir a execução dessa lei. Eu tenho que garantir que o judiciário ele vai aplicar de fato aquela lei. Então, o que está faltando é isso, é sincronia e ações conjuntas dos diversos poderes, do legislativo, do judiciário, do executivo e das instituições. A imprensa costuma dizer que tem um papel vital e importante para formar uma cultura de aproximação das pessoas com a polícia, com a boa polícia. Existe uma grande parcela da polícia que trabalha para se aproximar hoje da comunidade e a imprensa tem esse papel vital também de aproximar e mostrar o lado bom da polícia. Lógico que existem os erros e os problemas que devem ser mostrados, mas não só os problemas, e sim também as soluções. Deputado, ainda falando de segurança, a escolha do secretário André Costa, comenta-se, ela não foi só de gestão pública, ela foi também uma escolha política, principalmente para fazer frente à influência que o senhor tem junto aos policiais, né, bombeiros, enfim, toda essa corporação, né, que cuida da nossa segurança. O senhor observou realmente que ele conseguiu tomar um espaço que seria seu no diálogo com os policiais? Como é que o senhor hoje dialoga com essas forças? Eu nunca exigi exclusividade em relação ao contato com a minha base, né? Hoje mesmo chegou um cidadão no meu gabinete pedindo para a gente
viabilizar um projeto, e eu orientei que talvez se ele entrasse com outro deputado que é da base do governo, esse projeto fosse mais rápido e ele conseguisse mais sucesso do que com a minha autoria. Então a gente não tem vaidade em relação a isso. E quanto à chegada do secretário, o cumprimentei, entreguei um plano de segurança que nós construímos para que ele colocasse em prática e torço para que o que ele está fazendo dê certo. Eu acho que a ferramenta de aproximação que o secretário utilizou com a tropa foi magnífica, eu acho que ela tem que ter continuidade, mas só isso, já falei, não resolve o problema de violência do Estado. Nem tampouco resolve o problema das condições de trabalho da categoria. O secretário está ali próximo, ir para as operações é muito bom, mas a função dele é uma função de gestão. Além de ir para a operação, ele tem que se preocupar com a gestão. E o que é gestão? É planejamento. É o que eu tenho cobrado constantemente. Plano de segurança. O plano de segurança, ele não é único. Por exemplo, a solução para a violência lá na Beira-Mar é diferente da solução para a violência no Vila Velha, que é diferente para a solução da violência lá no Janguruçu. Cada localidade tem sua solução específica. E nós temos que ter justamente essa dinâmica que eu falei agora, Ítalo, de saber adaptar a nossa realidade à realidade daquele local, as condições e ferramentas que eu tenho à disposição para combater o crime naquele local. Deputado, voltando a falar de 2018, mas um pouco mais para cima, vamos falar de Brasília, da disputa pela presidência da República. Vários nomes já estão colocados, né? O ex-presidente Lula está fazendo uma caravana pelo Nordeste, pode ser candidato se a Justiça não confirmar a condenação de Sérgio Moro. Tem o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, Marina Silva, e tem um nome também que tem crescido muito, que é o do deputado federal Jair Bolsonaro, que inclusive tem uma aceitação muito grande entre policiais, né? Você vê nas redes sociais aí campanhas a favor dele, e o senhor já disse aqui, né? A sua base são os policiais. Como é que o senhor enxerga a candidatura de Jair Bolsonaro atualmente? Ele teria o seu apoio aqui no Ceará? Olha, Ítalo, primeiro a gente tem que ver se de fato esses nomes que estão postos vão ser realmente candidatos. O Lula, será que poderá ser candidato? Será que não será preso? Será que não será condenado? Essa condenação não vai inviabilizar a candidatura dele? Marina Silva, estou achando que está muito parada, não estou vendo também muita viabilidade. É João Dória ou é Alckmin, que é candidato pelo PSDB? O próprio Bolsonaro hoje está no PSC, mas migrando para o PEN, houve possibilidade dele ir para o PR. Eu acho que a migração para o PEN gera uma dificuldade muito grande para ele viabilizar a candidatura a presidente. Imagine você ser candidato a presidente por um partido que não lhe oferta a condição de participar dos debates. Pelo PEN, se quer participar dos debates, ele vai poder, não vai ter tempo de televisão. Então, tudo isso precisa ser definido para sabermos de que forma a gente vai se posicionar. Eu vejo como muito positivo essa quantidade de candidatos. Eu fico preocupado com o estado do Ceará. Quais os nomes que a gente tem para o governo do estado? Tem o governador Camilo e deve ter um outro candidato à oposição. Vai ser polarizada dessa forma? Acho que isso é péssimo para a democracia. A eleição para prefeito eu achei excelente. 7, 8 candidatos colocando seus projetos à disposição do cidadão fortalezense, e aquilo enriqueceu demais o debate. Já para o governo do estado, eu estou vendo um cenário muito parecido com 2014, quando eu tinha lá o Camilo, o Eunício, tinha a Eliane Novaes e aquele rapaz do PSOL, o Ailton Lopes. Ailton Lopes, justamente. Então, 4 candidatos somente, o Ailton com muita dificuldade de ter televisão, né, e ficou polarizado entre o Camilo e o Eunício, que foi o que de fato ocorreu no segundo turno. Então, a gente precisa ter a definição desse cenário a nível nacional. Acho que a gente vai ter muitos candidatos para saber de que forma a gente vai se posicionar. Tem a questão partidária, logicamente, que a gente tem que respeitar, tem uma série de fatores, mas eu vejo o crescimento da candidatura do Bolsonaro como até positivo. Eu acho que esse crescimento é positivo porque é uma demonstração muito grande da população de querer um candidato que não tem envolvimento com Lava Jato, de querer um candidato que, mesmo com discurso duro, com discurso de direita, e algumas pessoas rechaçam muito o discurso Bolsonaro. O senhor rechaça? Em algumas ocasiões sim, em outras não. Em algumas ocasiões ele é muito mal interpretado, em outras eu acho que ele exagera um pouco, mas respeito o discurso dele como respeito de qualquer outro candidato. Então a minha opinião é que a gente precisa ter a definição do cenário. Tem muita gente especulando, eu estive no Rio de Janeiro semana passada, tem gente especulando que, por exemplo, ele vai ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Que toda essa construção seria para ser candidato ao Senado. Eu não acredito, até porque ele está viajando o Brasil todo. Para ser candidato ao Senado no Rio, ele tinha que focar seu trabalho no Rio de Janeiro. Então, o que a gente está vendo é um cenário muito indefinido a nível nacional, e é a partir da definição de partida e de candidatos que a gente vai poder se posicionar. Mas mesmo apesar desse discurso duro que o senhor citou, né, ele já fez aí elogios a um torturador durante a ditadura, já fez discursos negativos em relação à comunidade quilombola, enfim, discursos também na área da homofobia. Mesmo apesar desses discursos, né, que são muito polêmicos, né, tem gente que ama, tem gente que odeia. Falo também que bandido bom é bandido morto. Esse tipo de discurso, ele
não afasta um possível apoio seu a ele, ou o senhor ignoraria essas questões? Olha, o discurso dele é muito parecido, por exemplo, com o discurso do Trump, né, dos Estados Unidos. Discurso muito duro, né, e acaba ressoando na sociedade, porque, infelizmente, eu luto muito contra isso, Ítalo. A gente encontra nas redes sociais uma polarização e uma guerra muito grande. Hoje, a gente vê na rede social que ninguém respeita a opinião do outro. Se a opinião é contraditória à sua, você já parte para briga, já parte para uma desavença que eu acho que é desnecessário. Eu acho que o gestor do país, ele precisa, no cenário que a gente vive hoje, de briga, de confusão, de polarização, ele precisa ter a capacidade de juntar o país, de agregar as pessoas, de agregar o empresário com o trabalhador, de agregar a direita com a esquerda, de ouvir muito. A gente precisa ter um presidente que tenha a capacidade de ouvir a população, de ter sensibilidade, inclusive, para entender o que o povo está clamando nas ruas. Então, acho que a gente precisa desse perfil para um presidente da República. Não seria um perfil Bolsonaro. Hoje está difícil encontrar esse perfil em qualquer local, qualquer que seja os candidatos. Qual é o candidato que apresenta esse perfil? O Dória estava se apresentando bem, mas agora resolveu polarizar muito com o Lula e critica o PT de uma forma exacerbada. Eu acho até que desnecessária. Será que tem necessidade de brigar dessa forma? Que ele apresente o projeto dele, né? Eu muitas vezes fui incompreendido na minha campanha quando eu fazia crítica, porque diziam que eu só criticava. E a gente tenta fazer o contraponto, mas sem agredir, sem ir para o pessoal, sem querer macular a imagem de partidos, que partidos são instituições que têm pessoas sérias e tem pessoas que praticaram diversos delitos. Qual é o partido hoje no Brasil que tem 100% dos filiados e que são honestos, que não tem envolvimento com qualquer irregularidade? O meu próprio tem pessoas envolvidas com irregularidades. Eu não posso falar e defender o PR, eu posso defender algumas pessoas do PR que eu sei que fazem um bom trabalho. Então, esse discurso de generalizar a crítica, eu acho que ele é prejudicial para o país. O que a gente precisa hoje é de alguém, tanto a nível de Estado como a nível de Brasil, de alguém que tenha a capacidade de agregar e de juntar as pessoas para construir a solução para os problemas do país. Então, pelo que eu vejo de antemão, dobradinha Capitão Wagner e Bolsonaro em 2018 não vai ter. Não posso garantir isso, não posso garantir. Se ele veio para o PR, por exemplo, e é candidato pelo PR, eu sou candidato a governador aqui. Então isso já gera quase uma vinculação de candidaturas. Mas realmente, eu confesso que eu prefiro que o discurso dele se amenize e seja um discurso mais de agregar. Esse discurso de rechaçar, esse discurso de afastar as pessoas, não é o discurso adequado para qualquer candidato ao executivo. Para o majoritário, isso é excepcional. Esse discurso aí, para quem é candidato a deputado, federal ou estadual, você alcança resultados magníficos, como ele tem alcançado até hoje. Mas para quem pretende ir para o executivo, eu acho que tem que amansar mais o discurso, até para quando for gerir, seja o estado, a cidade ou o país, você não entra em contradição com as suas promessas de campanha. Na campanha, muitas vezes, o candidato é duro, acha que vai resolver tudo, e quando chega lá na gestão, vê que tem uma série de dificuldades, que ele precisa ter flexibilidade, e flexibilidade não significa fazer acordo antirrepublicano ou ilegal, qualquer coisa parecida. Flexibilidade para ouvir e até para dizer um não. Você pode dizer um não de diversas formas diferentes. Deputado, para finalizar, eu queria falar sobre Fortaleza, né? Em 2016, o senhor chegou ao segundo turno, ficou ali perto de ser eleito. Já se passaram mais de 8 meses. Como é que o senhor avalia essa segunda gestão, Roberto Cláudio? Era o que o senhor pensava? Melhorou? Piorou? Está igual a primeira, não mudou muita coisa não, né? Continuam investindo em mobilidade urbana, eu acho que é o ponto positivo da gestão Roberto Cláudio. Esse investimento em mobilidade urbana, que se eu tivesse sido eleito, eu daria continuidade. Há um investimento na questão das areninhas, que é um equipamento que traz uma série de benefícios, mas o valor que é gasto com a areninha, ele é contraditório. Só para você ter noção, Ítalo, o próprio governo do estado agora está querendo trazer umas areninhas menores, e com essa areninha menor que vai ser viabilizada, dava, com o valor da areninha do Roberto Cláudio, dá para construir 5 dessas pequenas, que trariam uma capilaridade muito maior e um entretenimento muito maior, opção de lazer, de esporte, etc. Então, existem críticas à gestão do prefeito Roberto Cláudio, que ele prometeu que solucionaria no segundo mandato, e ele está tendo muitas dificuldades. Hoje mesmo um amigo me disse que um vereador postando no Facebook, o eleitor reclamando que tinha pedido no seu nome do vereador, mas o assessor me passou, o eleitor reclamando que tinha pedido um emprego ao vereador, o vereador tinha prometido esse emprego, e o vereador respondeu em pleno Facebook: olha, a gestão demitiu agora 5 mil terceirizados e cargos comissionados, eu não tenho como lhe atender agora. E nos bastidores, na época da campanha, diziam que eu aqui ia fazer essas demissões, que eu ia demitir todo mundo. Então se contratou muita gente para viabilizar um pleito positivo na eleição, e conseguiram.
reeleição com esse discurso, inclusive, de coação, ou você vota ou vai ser demitido. Houve muito isso nos bastidores, infelizmente isso é uma prática comum na gestão brasileira, e muito do que foi prometido em campanha não foi viabilizado. A questão da solução dos medicamentos, ela não foi apresentada ainda para a população. Eu me lembro que na época da campanha a gente foi visitar um prédio onde o prefeito dizia que ia construir o centro de referência para o professor, e o prédio estava parado, não existia obra. No dia seguinte colocaram as pessoas lá e foi filmado e colocado na propaganda de TV, e acabou a campanha e não tem mais obra nenhuma lá. Aqui na Dona Leopoldina, Isso, né? na Dona Leopoldina, está tudo parado lá e não há obra. E várias outras coisas que foram vendidas para a população, infelizmente de forma equivocada. O cidadão entendeu que a gestão do Roberto Cláudio era uma gestão que poderia evoluir, e eu confesso que em relação à mobilidade urbana a gente pode registrar um crescimento, uma melhoria nessa mobilidade. Em relação à questão das areninhas também, mas em outra área eu vejo dificuldade de encontrar pontos positivos. Deputado, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu vou ler alguns comentários e o senhor, na medida do possível, vai respondendo. A Adriana da Costa Nascimento afirma que está com o capitão, eu confio no capitão. Moisés Aguiar, capitão Wagner, governador, eu vou de graça. Vamos ver mais aqui. Diz que o senhor perdeu a eleição no ano passado por compra de votos, vamos ver mais aqui. Muitos elogios, meu governador. Ceará está com o capitão. O Carlos Rubens pergunta, o senhor até já respondeu, mas se quiser pode falar de novo. Sua opinião sobre a provável candidatura de Ciro Gomes a presidente? Eu acho que ela, da forma como está sendo construída, infelizmente ela se inviabiliza, né? Ele está construindo uma candidatura de muita revolta também, um discurso muito duro, sem agregar. Eu acho que é justamente o que eu acabei de citar, que não viabiliza qualquer chefe do executivo. A Flávia Cristina afirma, o capitão não está querendo se posicionar ainda sobre o apoio ao presidente, mas gostaria de saber qual a opinião dele sobre Bolsonaro. Olha, como eu falei, Bolsonaro é um candidato limpo, né? Não temos o que questionar em relação atos de corrupção, está na vida pública há muito tempo, né? Eu me recordo até uma matéria em que um entrevistador o perguntou a respeito de uma irregularidade envolvendo o irmão dele. Ele disse que o irmão dele tinha que responder, tinha que ser preso se cometeu aquele delito. Então, em relação à questão da honestidade do Bolsonaro, não há o que se falar. Então, é um candidato viável, está crescendo, tem um discurso que ecoa na sociedade, muita gente se identifica com o discurso do Bolsonaro, e eu acho até que tem chance de ir para o segundo turno. Agora, a chance de ganhar vai depender também da flexibilidade dele, de buscar alianças, de buscar partidos para se viabilizar. O Renato Almeida pergunta quais suas propostas para, ele falar as UESs, mas deve ser os vários campi da Universidade Estadual do Ceará pelo Estado. Olha, a Universidade Estadual do Ceará é uma grande ferramenta, né? Está subordinada hoje à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e inclusive enquanto deputado nós destinamos nos orçamentos dos 2 anos que a gente votou recursos para viabilizar aí melhorias em equipamentos, em estrutura para a UES. Eu acho que a UES é uma grande ferramenta, sim, tem que ter investimento, até porque dali nós podemos trazer diversas soluções para os diversos problemas que o Estado tem, desde o problema da violência, onde existem laboratórios que estudam justamente a questão da violência, até soluções para a questão da saúde, soluções para a questão da educação, do esporte. Então, da universidade, a gente pode trazer soluções baratas e eficientes para todos os problemas do Estado. Então, eu vejo como uma ferramenta importantíssima e temos que ter mais investimento. Deputado, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Jornal Povo e pedir para o senhor mandar algum recado aí para os seus eleitores, para quem acompanha o mandato do senhor, como é que faz para sugerir, para cobrar mais ações. Primeiro, agradecer o Ítalo pelo convite, né? Acho que é a segunda vez que ele está no live, a última vez foi na campanha. A última vez foi um pouco mais quente, mais duro, foi mais empolgante o debate, foi muito bom. Mas a gente agradece o Jornal Povo, parabeniza o jornal pela maneira como abre espaço para diversas correntes políticas aqui do Estado. A gente agradece aos eleitores que acompanharam, as pessoas que não votam também, mas que estiveram acompanhando para criticar, para sugerir. Eu acho que isso é importante. E dizer que quem quiser mandar qualquer crítica para o nosso mandato, sugestões, cobranças, tem o telefone do gabinete, o 3277-2744, tem a nossa fanpage também que está à disposição, tem o nosso site, então é muito fácil localizar o Capitão Wagner na internet, coloca lá no Google Capitão Wagner, você vai ver fanpage, site, telefone do gabinete, e eu acho que é por conta da cobrança que o cidadão tem em relação ao nosso mandato, que o nosso mandato é tão atuante. Então agradeço o espaço, desejo a todos aí uma ótima semana. Obrigado, deputado. Eu queria também agradecer a sua audiência, mas só lembrar que o nosso programa ainda vai ter uma segunda parte.
Daqui a alguns minutinhos nós vamos conversar com o editor adjunto de conjuntura aqui do Jornal O Povo, Henrique Araújo, sobre essas últimas confusões de Brasília, né? Principalmente após a divulgação de áudios, né? Um novo áudio aí que foi entregue pelo Wesley Batista, que compromete o Supremo Tribunal Federal. Vários nomes foram citados: presidente Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, enfim, uma gama aí de pessoas muito importantes e que até agora não estavam, digamos, envolvidas diretamente com esse escândalo da Lava Jato. E nós vamos falar também sobre uma operação da Polícia Federal que ocorreu na manhã desta terça-feira na cidade de Salvador, onde a polícia encontrou, no que seria um bunker, no que seria um esconderijo do ex-ministro Gedel Vieira Lima, caixas e mais caixas, malas e mais malas de dinheiro em espécie. O que ele ia fazer com esse dinheiro, de onde veio esse dinheiro, é que a gente ainda não sabe. O Henrique já está aqui com a gente. Tudo bom, Henrique? Boa tarde. Tudo bem, então, Henrique, Brasília sempre nos dando aqui motivos para ficar abismado, né? E ainda meio sem saber onde é que essa confusão toda vai dar. Vamos começar com os áudios, os novos áudios de Joesley Batista, né? Num diálogo com o seu sócio, né? Um dos diretores da JBS, que é o Ricardo Salber, né? Saldi, Ricardo Saldi. Caiu como uma verdadeira bomba em Brasília. Tá o STF em pavorosa, parlamento também de pernas pro ar, todo mundo muito apreensivo em relação a esse conteúdo. Só quem ficou feliz, parece, até agora foi o presidente Michel Temer, porque realmente ele coloca em xeque um trabalho desenvolvido há muitos anos pela PGR e que, ao que parece, existiram falhas e falhas profundas que colocam, inclusive, em dúvida se realmente vem ou não uma segunda denúncia do procurador Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Do lado jurídico, ele afirma que as provas estão mantidas, tudo ok, do lado jurídico ok, mas do lado político é uma verdadeira catástrofe para a Lava Jato, né? O argumento que o presidente tanto usou de que haveria uma perseguição, que aquilo tudo foi montado, que a atuação da PGR é partidária, acaba dando ainda mais razão para esse tipo de discurso, né? Então, se houver uma segunda denúncia, ele teria uma vida bem mais fácil no Congresso a preço de hoje. Só pegando o último ponto, eu acho que vai haver uma segunda denúncia, sim. É uma segunda denúncia que chega com uma potência muito menor, inclusive, do que a primeira e do que se esperava que fosse a segunda, né? Assim, apesar de todas as dificuldades, o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, vinha trabalhando com uma denúncia. O presidente seria forçado a negociar mais uma vez com os deputados para tentar barrar essa segunda denúncia, que, embora fosse por participação em organização criminosa e obstrução da justiça, diferente da primeira, que era de corrupção passiva, deveria criar alguma dificuldade para o presidente Michel Temer, principalmente que diz respeito a essa agenda econômica, a aprovação de reforma da Previdência e a própria reforma política também entraria num contexto de crise, deflagração ali da Câmara dos Deputados. Agora mudou, a gente estava brincando ontem ainda que de arqueiro o Rodrigo Janot virou alvo, né? Das próprias flechas. Exatamente, das suas próprias flechas. O ministro Gilmar Mendes já disse que essa é a maior catástrofe já vista na história da Procuradoria-Geral da República. E ele faz referência à primeira denúncia que foi apresentada pela PGR. Acho que o grande peso... Exatamente, o grande peso que recai agora sobre as costas do procurador, que está há 2 semanas de deixar o posto, é de haver sido de algum modo utilizado ou ludibriado ou enganado, ou de ter preparado uma denúncia com uma certa afoiteza. Ele foi precipitado. Então, esse áudio de 4 horas, principalmente, que mostra uma suposta articulação entre os executivos da JBS, um ex-procurador da República e, eventualmente, algum ministro supremo, aponta para uma manobra que, em tese, teria como alvo, como ponto central, o presidente Michel Temer. Isso, se apurar e se confirmar, se encaixa à perfeição um discurso de defesa que já vem sendo largamente utilizado desde antes da primeira denúncia pelo presidente Michel Temer. Com acusação ao ex-procurador Exatamente, Miller, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que esse ex-procurador, que deixou a procuradoria
para trabalhar numa banca que prestava serviços para a JBS, era uma espécie de braço direito do Rodrigo Janot. Ou seja, uma acusação que chega ali na cozinha do Procurador-Geral da República. E isso fragiliza muito a posição do próprio Janot, entendeu? Que se vê agora no momento em que ele preparava uma denúncia, uma segunda denúncia, agora ele vai ter que cuidar para apagar um incêndio que atinge a Procuradoria e cujas chamas chegam ali no Supremo Tribunal Federal, chamuscando alguns ministros, né? A gente não sabe quem são ainda, aliás, até sabe, mas desde que o sigilo do áudio seja levantado, já o que a gente tem agora é especulação, né? Que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, teria sido citado, o ministro Lewandowski, um terceiro ministro também, agora não lembro qual. Gilmar Mendes, o próprio Gilmar Mendes, Barroso. Entendeu? O próprio Barroso, em conversa, a presidente Dilma, em situações, em termos o ex-ministro Eduardo. E com uso de expressões que são até curiosas, né? Engraçadas. E o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, né? A quem eles queriam grampear para tentar, pelo que a gente já viu até agora, para tentar obter informações sobre ministros do Supremo, implicar ministros supremos e apresentar uma espécie de pacotão, né? Num dos áudios, o Joesley Batista diz que a gente não foi o primeiro grupo a fazer uma delação premiada, mas nós seremos o último, na tampa da panela, o último grupo, e o nosso papel é colocar o último prego na tampa do caixão da classe política brasileira. Então, o objetivo deles, desde o início, era deliberadamente construir e obter, por meio de delações que seriam planejadas, com auxílio de procurador e, eventualmente, de algum ministro do Supremo, grampear, como fez o Sérgio Machado, o cearense Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, grampear algumas figuras-chave da República, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves, que de fato foi grampeado, e apresentar esse pacote de informações à Procuradoria para se livrarem da prisão. De bandidos se tornarem heróis. Exatamente, mas o tiro saiu pela culatra, e aquilo que parecia o crime perfeito, como muita gente brincou inicialmente por causa dos benefícios que foram concedidos aos irmãos Batista, que foi a imunidade, não é? Eles negociaram, entregaram todos aqueles áudios implicando Michel Temer, falando sobre a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, também envolvendo o lobista Lúcio Funaro. Então, aquilo que parecia o crime perfeito, eles entregaram provas robustas envolvendo figuras muito importantes da República, parece que não se concretizou, não se consumou. Provas, né? que estão se dissolvendo no ar. Exatamente. Agora, e isso da forma mais, mas da forma mais atrapalhada possível. Porque, lembrando agora, eles gravaram, não é? Gravaram uma conversa entre si, ao que tudo indica, estavam bebendo ali, dizendo fanfarronices, muito animados, né? Um ao outro, falando sobre o Joesley tentando explicar para o Ricardo como é que ele contaria as peripécias dele na Lava Jato para a esposa, dizendo que... É um ator, né? Porque ele disse que ia encenar o fim de um relacionamento para poder, no final, dizer... Amor, infelizmente eu fiz coisa errada. Fiz coisa errada, e tudo que vai aparecer no Jornal Nacional hoje é verdade, mas... É um ator. Agora, Henrique, o que eu queria falar era exatamente isso. Da dupla, trio, né, juntando o Ricardo, de trapalhões. Primeiro, aquela gravação mal feita, mambembe, na sala do presidente da República, onde criou-se aí toda uma polêmica. O presidente ganhou tempo, né, ao questionar a segurança, né, o conteúdo do áudio. Foi preciso perícia da PF para poder a gente entender realmente o que estava sendo dito ali. Alguns trechos inaudíveis, outros também claros, mas, enfim, uma coisa truncada que ajudou o presidente a ganhar tempo e, enfim, foi um dos argumentos dele de defesa. E agora, né, essa entrega desse gravador com 4 áudios, e eles parece que não tem nenhuma habilidade com o gravador. Alguém deveria ter ajudado eles, já que queriam fazer um plano tão audacioso como esse, que aprendesse pelo menos a mexer no gravador. Por quê? Gravaram aqueles outros 3 áudios, né, que é um complemento do que a gente já sabe, e esse 4º áudio aí que coloca o Brasil numa situação ainda mais preocupante, né, porque nem o STF agora
tá livre de questionamentos. É um áudio muito extenso e que mostra claramente quais eram as intenções da dupla desde o início. Ali eles arquitetam todo o plano. Qual era o plano? Era de se safarem. Como é que eles fariam isso? Grampeando ministros, presidente e negociando com a Procuradoria-Geral da República. Eles chegam até a brincar dizendo: nós somos a galinha dos ovos de ouro, nós somos a joia da coroa da PGR. E como é que eles tornariam isso? Obtendo provas, entendeu? Provas que envolvessem não apenas parlamentares, mas pessoas muito importantes do executivo, tanto da gestão Temer quanto da gestão anterior. Não satisfeitos em implicar essas pessoas ligadas ao poder executivo, eles também queriam envolver, eles queriam obter informações importantes que denegrissem ou que apontassem eventuais ilícitos de ministros do Supremo Tribunal Federal. E como é que eles fariam isso? Eles procuraram o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, segundo eles mesmos, teria influência sobre pelo menos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Procuraram sob a desculpa de que queriam contratá-lo para alguns trabalhos da própria holding, né? Ele foi grampeado, mas ele negou e não aceitou o trabalho, também não teria aceitado receber dinheiro por outras vias que não fosse a legal. Ou seja, eles tinham todo um plano arquitetado, e usaram o ex-procurador da República, Marcelo Miller, como uma ponte para chegar até o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entendeu? Inicialmente apresentaram aquele conjunto de áudios relacionados ao presidente Michel Temer, e isso explica a rapidez com que a delação, o acordo de delação dos irmãos Batista caminhou, porque de fato o material era muito grave. Inicialmente, a gente lembra que antes de vazarem, era um tipo, o teor que se especulava era que colocaria a República de pernas pro ar mais uma vez e deixaria aquela delação do fim do mundo do Marcelo Odebrecht no chinelo, né? Viraria uma brincadeira de criança. Então essa delação, essa super delação, que é o grande acordo. Por que isso é muito grave e fragiliza a posição do Rodrigo Janot? Porque era a grande delação que estava nas mãos da PGR hoje. E ela pode vir abaixo, ela pode ser desfeita. O próprio Janot já falou. E é muito provável que isso aconteça, que a delação seja cancelada. Isso não invalida as provas, mas esse grande acordo é desfeito, entendeu? Com os irmãos Batista, eles perdem a imunidade e podem ser presos e devem ser presos, inclusive. Henrique, ontem durante entrevista coletiva, o procurador Rodrigo Janot afirmou que o Instituto da Delação ele não é uma coisa fechada, perfeita e acabou. Não, ele no caminhar, né, das investigações, ele vai se aperfeiçoando. Se forem encontrados alguns erros, a PGR tomaria suas atitudes e foi o que ela fez. Né, encontrou esse áudio desde quinta-feira em maratonas de audição desse material, né, e o Janot e toda a sua equipe ouvindo e ouvindo de novo tudo, né, até que no domingo chegou-se à conclusão realmente de que aquela situação era muito grave, de que a delação dos irmãos Joesley estava comprometida, e, enfim, criando aí toda uma nova celeuma política aqui no país. Agora, o fato, Henrique, é que realmente, se você observar a trajetória de Rodrigo Janot nessa fase final, é realmente correto afirmar que houve um assodamento? Porque, por exemplo, ele fez a denúncia contra o presidente Michel Temer, usando os áudios que são fortes, mas com essas falhas. A famosa mala do dinheiro, não se conseguiu ali obter realmente a ligação de que o dinheiro do ex-assessor do presidente foi parar, né, nas mãos de Michel Temer. Enfim, agora chega essa nova questão, né, de um assunto que já tinha sido advertido ontem, né, dessa participação do ex-procurador, né, do Marcelo Miller. Ou seja, Rodrigo Janot tentou se limpar, né, nessa reta final aí do seu mandato, mas o que a gente observa realmente é que ele sai um pouco desacreditado, né, da seriedade, né, na questão dos artifícios técnicos, da estrutura montada para que não houvesse uma coisa tão confusa e tão prejudicial à Lava Jato como o que aconteceu agora. A pior acusação que o Rodrigo Janot deve sofrer agora é de que esse processo de costura, essa arquitetura que levou à delação, ao acordo de delação, que depois foi homologado pelo Supremo, é que ele não foi rigoroso, que ele não foi rigoroso o suficiente.
E daí a acusação de que ele pode ter se precipitado, porque diante daquelas provas caberia um pouco mais de tempo para a Polícia Federal periciar, para que a própria equipe do procurador pudesse apurar aquilo de maneira mais calma, mais tranquila, sem a pressa do calendário. E ele fez isso porque, enfim, o mandato já termina em setembro. Se esse prazo recorde para a construção do acordo foi determinante para que esses erros viessem à tona, para que essa delação fosse assim tão atabalhoada, aí eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco para tentar analisar melhor, né, a situação política hoje. A gente não sabe, não conhece na sua integralidade o conteúdo desses áudios ainda, estão sendo avaliados, eles foram sendo vazados hoje ao longo do dia, aos poucos, a revista Veja, alguns jornais também já forneceram uma parte dos áudios. O que é certo agora, o presidente Michel Temer não pode comemorar muito, entendeu? Acho que ele ganha um certo fôlego, principalmente para negociar com a Câmara dos Deputados, mas é muito cedo para festejar, principalmente porque tem ainda a delação do Lúcio Funaro em vista. E é isso, e não esse material que foi fornecido pelos irmãos Batista, mas a delação do Lúcio Funaro, que deve alimentar uma segunda denúncia. O Lúcio Funaro, a gente tem que lembrar que era o operador, era o lobista do PMDB, entendeu? Ele operava tanto para o Eduardo Cunha quanto para o PMDB do Senado, muito ligado também ao presidente Michel Temer, assim como Gedel Vieira Lima, ex-ministro Gedel Vieira Lima, né, cujo apartamento hoje foi devassado pela Polícia Federal numa das ações aí. E encontrou, segundo cálculos agora mais recentes, um dos bancos que estão apurando, contando aquele conjunto de malas espalhadas ali na sala do apartamento de Gedel Vieira Lima. A contagem inicial aponta para pelo menos 8 milhões de reais. Eles estariam na metade das malas, entendeu? Ainda falta contar Ainda falta uma outra parte das malas, ou seja, até agora pelo menos havia 8 milhões de reais naquela sala. O Gedel vai ter muito trabalho para explicar de onde veio aquele dinheiro, para onde ia aquele dinheiro, viu, Ito? Henrique, o nosso segundo tema aqui do nosso bate-papo é exatamente esse, né? Essa operação da Polícia Federal, Operação Cui Bono, lá em Salvador, que encontrou aí uma cena de cinema de gangster, né? Você abre uma porta e de repente está lá um monte de malas de caixa cheios de dinheiro, de muito dinheiro, né? Notas de 100, notas de 50 reais. Gedel Vieira Lima já é investigado, né, por obstrução de justiça. Era o nome ali da antessala do presidente Michel Temer, e a depender do que a Polícia Federal descobrir, né, do rastreamento desses recursos, pode ainda deixar mais complicada a situação do governo federal. Parece que essas malas, tenho a impressão de que elas perseguem alguns auxiliares do presidente Michel Temer, né? Coincidentemente, com alguma frequência, auxiliares, pessoas ligadas ali muito diretamente ao presidente, são vistas carregando malas de dinheiro, né? O Gedel não Essas foi... não dava para carregar, então exatamente. O outro, antes do Gedel, foi o Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado, que foi flagrado carregando uma mala com dinheiro, aí a gente já não recorda... 500 mil reais. 500 mil reais, né? Nada perto de 8 milhões de reais que foram encontrados ali. Casualmente, né? Você via que não houve muito cuidado. As malas estavam ali jogadas na sala, num apartamento. Que só servia para isso, praticamente, porque ele estava vazio, só tinha exatamente, era um apartamento utilizado só para guardar aquele dinheiro que não se sabe a origem e não se sabe para onde ele ia. Isso o Gedel, como eu já falei, o Gedel vai ter que explicar. Agora, Ítalo, é uma pena que a gente tenha visto tudo isso numa semana que o Brasil vai comemorar o seu Dia da Independência, que é o 7 de setembro, feriado agora na quinta-feira, não é? Vai ter uma quebra aí, né? O que a gente tem visto aqui não há muito o que comemorar, né? A República, numa semana em que comemora uma data de independência, vê os seus poderes, agora os 3 poderes, não mais um poder apenas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tanto com a Procuradoria quanto com o Supremo Tribunal Federal, sendo arrastados pela mesma crise, entendeu? Uma semana em que estreia nos cinemas
o filme da Lava Jato, que se depender desse roteiro que o país vai apresentando todo dia, vai ter pelo menos uns 10. Uns 10, não é? Porque só até agora, esse que vai estrear agora traz os fatos que aconteceram até março de 2016, quando a presidente Dilma foi afastada. De lá para cá, muita água rolou sobre a ponte, né? Então, e continua a rolar. Então, acho que vai ser difícil que esse filme não tenha pelo menos uns 10 episódios, ou vira uma série. É 7 de setembro, depois da manhã, não tem o que se comemorar. Aliás, faz tempo que o Brasil não tem o que comemorar, né, em termos de política. A esperança é realmente que essa investigação ela vá a fundo, que não poupe ninguém. Raquel Dodge aí toma posse no próximo dia 17, né, que é o fim do mandato de Rodrigo Janot, e vai ficar uma grande expectativa sobre ela, né? Que rumos ela vai dar à Lava Jato, ela vai ser mais equilibrada, ela vai engavetar alguma coisa ou não, como é que vai ser a relação com a presidência da República, se é que ainda vai ser o mesmo presidente daqui a alguns meses, enfim, muitas dúvidas ainda para o nosso futuro aqui em 2017. E aí, em 2018, ainda tem uma eleição. Só recuperando o fio, para que fique bem claro, o Janot encaminhou os áudios para o ministro relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, que é o Edson Fachin, e cabe agora ao ministro Edson Fachin levantar ou não o sigilo desse áudio de 4 horas, que é exatamente a conversa na qual os dois, o Wesley Batista e o Ricardo Saldi, que é uma espécie de relações públicas, ele tratava a pedido da empresa com o mundo político, negociava, etc. Então, nessa conversa, eles falam sobre meio mundo em Brasília, tanto do Supremo, ministros do Supremo Tribunal Federal, quanto procuradores da República, políticos, senadores e presidente da República, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff. Então fica aí a dica, se você não for viajar nesse feriadão, 7 de setembro sem fazer nada, pega lá as 4 horas para assistir, né? Com certeza diversão não vai faltar não. É a melhor novela, né? Para entender o Brasil. É verdade. Henrique, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. E a gente se vê na próxima. Eu queria também agradecer a sua paciência, que ficou aqui com a gente quase 1 hora, mas foi um papo muito bom, tanto aqui com o Henrique, como com o deputado Capitão Wagner. E a gente se vê amanhã, quarta-feira, com mais um Live Política. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.